Ben era um homem de sorte. Ele fez do hobby dele o trabalho dele. Então, assim, trabalhar com o que ama, gente, é muito gratificante. Porém, será que esse grande amor da vida dele foi realmente o que tirou-lhe a vida? Vem descobrir essa história comigo. Sexta estranha com gente esquisita. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal, onde eu conto casos criminais estranhos algumas vezes por semana, no quadro chamado Sexta Estranha. Esse quadro aparece aqui no canal em outros dias, sem ser somente na sexta, tá? Então fiquem de olho. Bom, é o seguinte... O caso de hoje é um caso assim que deixou todo mundo assustado, porém o desenrolar dele deixou mais assustado ainda, né? Então venha que hoje o caso é do Ben Renick. Benjamin Blue Bright Renick nasceu em 4 de agosto de 1987 em St. Louis, no Missouri, Estados Unidos. Ele sempre foi uma criança muito alegre, sorridente, palhaça, que adorava fazer todo mundo ali rir. E ele sempre foi muito amigável. Ele tinha um irmão mais velho chamado Sam, e os dois eram inseparáveis e eram grudados, e essa amizade assim foi para vida adulta também. Bom, no colégio ele amava música, então ele fazia parte da banda da escola e ele era baterista. Ele amava música, só que tinha outra coisa que ele amava também: cobras. Então, quando ele se apaixonou por cobras, ele começou a levar as cobras para casa, deixá-las no chão, soltas, e ele começou então a estudá-las, a observá-las, e ele viu que daria para ele trabalhar com aquilo, que era realmente o que ele gostava. Para quem gosta de cobras, para quem conhece cobras, dizem que são animais dóceis. Porém, né, gente, o importante é você respeitar o limite de cada animal. Ele veio de uma família que tinha uma boa vida financeira, porque o pai dele, em 1996, fundou uma empresa, né? Então ele era o presidente daquela empresa, de vendas de alimentos e guloseimas naturais orgânicos para animais de estimação. E aí ele começou então a ter investidores e começou ali a acumular uma boa grana. Só que aí ele começou também a vender ações que não existiam. O pai dele se chamava Frank e o pai dele acabou fazendo então um sistema como se fosse de pirâmide. E aí, né, gente, lá no final sempre tem alguém que perde dinheiro, que no caso não foi ele, que ele usou inclusive lá o dinheiro para uso pessoal. Porém, isso foi descoberto e a polícia exigiu que a empresa fosse fechada em 2011. Em junho de 2012, ele foi preso. Ele foi acusado por fraude postal. Ele pagou fiança e foi solto. Um mês depois, ele não aguentou, né? Ele iria sim a julgamento, ele resolveu tirar a própria vida. Ele foi encontrado na casa dele e ele acabou, né, atirando na própria cabeça. A mãe dos meninos, né, do Sam e do Ben, já tinha falecido há alguns anos, e eles ficaram então chocados e super abalados por terem perdido então o pai. Quem acabou encontrando inclusive o pai sem vida foi o Ben. E o Ben acabou herdando uma fazenda da família, que era uma fazenda bem grande. E aí o que acontecia? Ele acabou fornecendo uma casa ali na região, dentro da fazenda, para o irmão também morar. Então o irmão, com a família dele, com os filhos dele, estariam juntos no futuro com o Ben quando ele tivesse uma família e filhos também, né? Então o plano era que eles realmente crescessem juntos e seus filhos futuramente crescessem juntos. E foi nessa fazenda também, né, nesse espaço, que ele acabou construindo o ambiente dele de trabalho. Então ele acabou construindo locais para as cobras ficarem. Ele chegou a um ápice de ter mais de 3.000 cobras, entre pitons e entre anacondas. E ele acabou também misturando, sabe, essas cobras para fazer cores diferentes, cores que chamavam a atenção. Então sim, ele passou a ser parte de uma comunidade que conhecia muito cobras, ele passou a ser descrito como o rei das cobras. E ele começou então a tirar dinheiro a partir disso, né? Vendendo as cobras exóticas aí para pessoas que se interessavam. Bom, em 2011, né? Naquela época que começou a acontecer aquelas coisas com o pai dele, ele se reconectou, ele reencontrou
uma garota que ele conheceu do passado, uma moça chamada Linley. Nessa época ele tinha 24 anos de idade e ela tinha 22. E ela tinha um filhinho de um relacionamento anterior, um menininho chamado Matthew. Eles se reconectaram, eles se apaixonaram, foi algo assim tão forte que um ano depois eles resolveram morar juntos. E como realmente estava dando certo, em 2014 eles se casaram. Eles se casaram em uma cidade chamada St. Charles, que fica lá no estado do Missouri, que é uma cidade muito bonitinha, ela é muito aconchegante, ela é pequenininha, é uma graça, sabe? Eu conheci ela pessoalmente, é uma graça mesmo. E aí, um ano depois do casamento, eles tiveram a primeira filha, né? Na verdade, assim, Ben já considerava Matthew o filho dele, e aí chegou então a menininha, a Emília. Ele era um ótimo pai, todo mundo falava isso, ele era carinhoso, ele era também um ótimo marido, e as pessoas viam a Linley como uma mulher também doce e amável. Então, era uma família feliz. Linley ajudou o marido a erguer aquele comércio dele, né, aquele trabalho ali das cobras. Então, o sucesso foi muito grande. Começou a entrar um dinheiro ali e eles começaram então a viver disso. Em 2017, ele chegou a vender uma quantidade de cobras para uma pessoa famosa. Era um homem que ele era goleiro lá nos Estados Unidos de um time de hóquei. E ele iria pagar por essas cobras $1.200.000. Ele já tinha recebido as cobras e o primeiro pagamento foi $200.000 e depois ele iria pagar ali, né, no decorrer dos meses. Então, nesse momento, eles resolveram abrir um outro negócio. Desta vez, era para Lily tomar conta e ela abriu um spa. Lily tinha uma gerente chamada Ashley, fique de olho nessa gerente, irei falar dela mais futuramente. Na verdade, gente, o caso de hoje tem várias pessoas, então eu vou tomar cuidado para falar o nome delas aí devagar, pra gente não se perder, tá? A vida parecia boa, ele estava com 29 anos de idade, no mês seguinte ele faria 30 anos, então ele iria comemorar com certeza. Ele tinha o trabalho que ele gostava, a esposa que ele amava, os filhos que ele amava também. Tava tudo indo muito bem. Ele morava perto do irmão, que era, tipo, melhor amigo dele pra sempre, né? Forever. E é isso aí. Só que aí, em 8 de junho de 2017, algo terrível aconteceu. Linley ligou pra polícia desesperada, dizendo que encontrou o marido dela sem vida. Ele estava caído no chão, tinha uma poça de sangue ali ao redor dele, e ele estava nas instalações das cobras. Os policiais correram pra lá, quer dizer, dirigiram pra lá, e eles imaginavam, então, que tinha sido alguma coisa com as cobras, né? O que a gente escuta de cobras? Ah, elas são peçonhentas e tal. Então, eles imaginaram que foi isso que aconteceu, né? Que alguma cobra acabou pegando ele. Quando os policiais chegaram lá, ela já tinha, antes de telefonar para a polícia, ela tinha telefonado para o Sam, para o irmão do Ben. Então, Sam estava lá, Ashley estava histérica, estava como uma esposa deve parecer mesmo, né? Quando acaba encontrando ali o marido sem vida. As crianças estavam lá, por quê? Porque ela tinha ido para a escola buscar as crianças e tinha voltado para lá, né? Acabou encontrando aí o marido dessa forma. Então, assim, gente, foi um terror e o médico legista também estava lá. Os policiais, então, né, pediram para que as cobras fossem recolhidas porque eles queriam ver realmente o que tinha acontecido. E aí eles perceberam o quê? Ele estava de bruços, então não dava para saber realmente o que tinha acontecido. Porém, quando se aproximaram, viram que aquilo não foi causado por cobra. Aquilo foi causado por um ser humano. Ele tinha recebido 8 tiros nas costas. Então, assim, foi algo totalmente terrível, porque ele nem deve ter sabido o que aconteceu com ele. E um desses tiros foi a queima-roupa. Então, assim, estava bem próximo dele, sabe? Foi terrível. Deu tempo da pessoa que fez aquilo recolher os cartuchos, né? Dos 8 tiros que ele recebeu, ali só tinham 3, então o restante tinha sido recolhido. Os policiais, então, né, ficaram sem entender, todo mundo ali estava sem entender. Eles imaginavam o quê? Que de repente alguém chegou ali para roubar, porque eram cobras caras, ele tinha cobras ali que chegavam uma única ao valor de $15.000. Então imaginavam, né, que alguém chegou lá para roubar. Só que assim, fazendo rapidamente um inventário ali por cima, nada sumiu, nada.
Então, será que realmente foi um roubo que deu errado? Ou será que alguém foi propositalmente fazer isso? Quando foi perguntado para a esposa, né, para Lynley, se alguém poderia fazer aquilo, a princípio ela falou que não. O irmão, o Sam, desconfiou de lá atrás daquele problema que o pai dele causou, né? Muita gente perdeu dinheiro por causa do pai dele, então será que alguém apareceu ali para se vingar? E ele mesmo, então, se fosse isso, ele correria perigo de vida, ele estava com medo também, né? Ele também era um filho do Frank. Só que os policiais investigaram e viram que aquilo não poderia ser, né? Não era aquilo e tal. Só que aí, gente, quando Lynley foi entrevistada lá na delegacia, ela disse que se alguém poderia ter feito isso, ela desconfiava do Sam, do próprio irmão. Que sim, que eles tinham uns problemas, porque a fazenda estava no nome do Ben, e Ben estava pensando em vender a fazenda. Então, para onde queria Sam e a família, né? Eles não iam ter um lugar para viver. E sim, os policiais tinham duas pessoas suspeitas naquele momento, Lynley e Sam. Afinal, né, gente, os dois estavam lá. Sam sempre disse que nunca desconfiaria da Lynley, que ela era vítima, que ela era a pessoa mais inocente ali. E ele também, ele contribuiu muito com a polícia. Ele percebeu que ele era, sim, um suspeito, porém ele ficou feliz com isso porque a polícia estava fazendo o trabalho, né? Então tinha que desconfiar ali de todo mundo. Ele topou fazer um teste de resíduos de armas, então iam verificar se tinha pólvora na mão dele, né? Alguma coisa aí do tipo. E ele fez também o teste do polígrafo. Então, sim, ele passou no teste do polígrafo e o exame das mãos ali deu negativo. A comunidade dos amantes de cobras ficou chocada. E sim, eles sabiam que precisavam ajudar de alguma forma ali a Lynley, né? Afinal, ela era uma mãe de 2 filhos que tinha perdido ali o marido. Então, eles fizeram uma vaquinha, eles arrecadaram dinheiro e eles chegaram a arrecadar, gente, $40 mil para poder ajudá-la ali, né, nas despesas, né, enfim, que foi muito significativo, né, com certeza. Bom, então houve o funeral do Ben, ele foi cremado e as cinzas dele acabaram ficando ali com a esposa. 4 meses depois, ela voltou para a delegacia, ela foi chamada para um outro interrogatório e aí perguntaram para ela se ela tinha um caso com alguém. E ela disse sim, com Eric. Ela admitiu que era infiel e que se relacionava, que se encontrava com ele 1 ou 2 vezes por mês. Porém, era algo assim só físico, ele sabia disso que era físico, então ele não queria, por exemplo, um relacionamento sério, né? Ele também só queria ali curtir. Os policiais verificaram o álibi daquele Eric e viram que realmente ele não era um suspeito, ele foi descartado. E aí chamaram uma amiga confidente dela, chamada Ashley, que é a gerente lá, né, do spa, chamaram ela, e aí ela disse o seguinte para os policiais: vocês sabem que ela estava traindo o marido, né? E os policiais falaram que sim, que já sabiam. E aí ela disse, então, só que ela não traía só com um cara, tinha pelo menos 2. Gente, pelo menos 2. E aí os policiais não sabiam e ela informou que esse outro era um homem que ela tinha conhecido online e ela já estava se encontrando há alguns meses com ele. E com esse homem era algo assim mais sério, era algo mais sentimental. Ele se chamava Brandon Blackwell. Só para falar aqui o site online que eu falei, né? Que ela poderia conhecer uma pessoa numa comunidade do Facebook, poderia conhecer em uma página de jogos, né? Enfim, só que não. Ela conheceu ele num site online de namoro. Ou seja, ela entrou lá para isso, né? Para procurar um namorado. Mas, pô, ela é casada? Então, ela não pode ter namorado se ela é casada, né? Então, sim, ela estava atrás aí de um amante. E aí, vendo ali as mensagens do Facebook, né? Eles descobriram que Ben e Lynley tinham tido discussões dias antes ali do acontecido. Por quê? Ele descobriu que o spa estava super mal das pernas. Ela administrava o spa, então o dinheiro tinha que entrar, tinha que pagar, né, alguma coisa ali pro banco, né? E ela começou a dever pro banco. Ele ficou super bravo quando descobriu que isso estava acontecendo. Ele até mandou uma frase assim para ela: chega de mentir, chega de esconder coisas de mim. Chega de não pagar as pessoas e pensar que não há problema em pagar depois. Gente, olha só que absurdo, né? Então, sim, claro, ele viu o que aconteceu ali com o pai dele anos antes. Ele sabia como era grave você
fazer falcatruas ou dever dinheiro para alguém, né? Seja o banco ou seja outra pessoa, o investidor. Então sim, ele estava muito chateado. Então sim, Linley estava no radar da polícia. Ela aceitou fazer um teste do polígrafo e depois do teste ela disse que acreditava que tinha ido super bem. Só que aí o policial virou pra ela, né, a policial, e falou: não, você foi super mal. Principalmente quando a gente perguntou você se você tinha atirado no bem. Você disse que não, só que tá claro aí que foi uma mentira que você contou. E ela disse: olha, eu não sei explicar por que eu falei, porque eu não tirei a vida dele. E aí ela começou a chorar, os policiais forçaram, sentiram que alguma coisa ali estava quebrando, que ela poderia falar alguma coisa ali na hora, e os policiais estavam desconfiados também, porque viram, né, ali o telefone dela, de um homem chamado Michael. Michael e ela já tinham namorado anos atrás, ele tinha acabado de sair da prisão e eles estavam conversando. Por quê, né? Ela disse que ele estava marcando para fazer massagens lá no spa. E aí falaram para ela: realmente pode ser, porém você concorda que é bem estranho? São muitas evidências circunstanciais contra você, então é meio difícil a gente não acreditar em outra coisa. Enfim, ela não falou nada, apesar de ter chorado, e ela sabia que se ela não confessasse, né, gente, não tinha prova. Como ele acabou de falar, eram apenas circunstanciais. Então ela disse: olha, eu posso ir embora, eu tenho que buscar meus filhos na escola, e disseram que sim, que tudo bem, e ela foi embora. Bom, a família do Ben nunca desconfiou dela, Sam nunca desconfiou, porém começou a achar estranho algumas coisas. Meses depois do Ben morrer, ela vendeu a fazenda, vendeu todas as cobras, vendeu o spa, o que deu, né, para vender dele, enfim, porque ela estava devendo, e ela se mudou para outra cidade, gente, meses depois. E aí, sabe aquele cara que ela estava conversando online? Quer dizer, não online, né, que ela inclusive estava vendo pessoalmente, enfim, ela se casou com ele, sabe? Sim, o marido que tinha acabado de morrer. E 1 ano e meio depois da morte do marido, ela já tinha tido um filho com esse cara. Sam achou muito estranho que ela saiu da cidade, que ela começou esse outro relacionamento, que ela não deixava a família ver as crianças, não deixava as crianças se aproximarem, e que, por exemplo, ela não queria nada do bem, não queria nenhum contato, porém ela também não queria dividir, né? O pessoal tava pedindo então as cinzas, ela falou que não ia entregar cinzas do marido pra família. E aí, se foi a Linley, por que ela fez isso, né? Por causa de dinheiro. Então, além de tudo isso, né, da herança que ficou com ela lá da fazenda, do spa, das cobras, ela ainda teve direito, né, a receber uma indenização da morte dele, um seguro de vida, né? Então, assim, era muita grana. E aí, gente, pistas não apareciam, o caso tinha esfriado. O que aconteceu com o Ben foi em 2017, agora nós estamos em janeiro de 2020, e uma pessoa liga para a polícia e diz que o filho dele quer falar com os policiais sobre o caso do Ben Rennick. Seguinte, Brandon, então, o novo marido, ele estava preso. Na verdade, assim, eles tiveram relacionamento, tiveram filho, e aí depois de um tempo ela começou a dizer que ele era super abusivo e eles se separaram. Então foi colocada uma ordem de restrição contra ele. E depois ela disse que ele foi contra essa ordem de restrição, aparecendo várias vezes. E aí o que aconteceu? Ele acabou sendo preso. Como ele estava preso, ele queria negociar, né? Ele queria a liberdade. E ele tinha alguma coisa assim que ele poderia negociar com a polícia. Ele disse que sabia que Linley tinha tirado a vida, assim, do marido dela, né, do Ben. Ele disse para os policiais que várias vezes ela disse a mesma história durante os anos que eles ficaram juntos, e que quando ela contava essa história, ela não ficava perto do celular dela e o celular dele ficava em outro cômodo. Por quê? Porque ela tinha medo que isso fosse gravado, né, e utilizado contra ela, porque ela sabia que ela tinha feito alguma coisa horrível. Ele disse que 1 mês antes da morte do Ben, a amiga dela lá do spa, chamada Ashley, tinha ajudado ela a fazer um coquetel, né, a fazer uma vitamina com várias drogas ali pesadas. E aí, ele tomando essa bomba, ele iria morrer, né? Só que não, ele não morreu. Ele passou mal, teve um mal-estar, tal, e continuou vivo. E aí, 1 mês depois, acabaram fazendo isso com ele. Aquele nome que eu falei pra vocês, Michael, que os policiais descobriram que ela estava conversando com esse Michael e esse Michael tinha acabado de sair ali da prisão. Pois é, ela realmente estava conversando com esse Michael e ela disse pra esse Michael que queria eliminar o marido e precisava que o Michael fizesse isso. E aí ele concordou.
Então eles foram na fazenda, só que chegando lá na fazenda, ou o Michael amarelou ou ele disse que não ia fazer mesmo. Ele disse pra ela, olha, pega aqui a arma, que a arma era dele, pega aqui a arma, vai lá e atira. O negócio é seu, o trabalho é seu, você faça. E segundo o que ela disse então, né, pro Brandon, ela foi lá e atirou então no marido. Aí eles foram embora, e depois ela pegou os filhos na escola, voltou lá, descobriram, enfim, foi toda aquela história aí que vocês já conhecem. E aí, mais uma vez, Ashley também foi chamada para interrogatório. Os policiais foram bem claros com ela. Olha, ou você escolhe o lado da Lynley, ou você escolhe o nosso lado. Se você escolher o lado dela, você, junto com ela, será indiciada, acusada de tirar a vida de alguém, né? Em primeiro grau, porque foi tudo premeditado. E ela resolveu então falar a verdade. Ela disse que Lynley contava pra ela que Ben abusava dela, que ele era agressivo, já tinha sido violento e abusava. E pediu pra ela então para ela encontrar substâncias, né, que desse pra misturar na bebida para tirar a vida dele. E ela tinha assim 15 comprimidos lá de uma substância e resolveram fazer isso. E ela disse que sim, que ela tinha contato com esse Michael, e ela disse inclusive que naquele dia que Ben perdeu a vida, ela chegou lá no spa e pediu então pra amiga dar um banho nela para lavar bem todo o corpo dela e também as mãos. Olha só. Então é possível que por isso, quando fizeram também, né, o teste para verificar se tinha pólvora ali nas mãos dela, deu negativo também. Então será que essa lavagem foi tão boa que tirou todo o resquício? Pois é. Então com isso, dia 16 de janeiro de 2020, a polícia prendeu Lynley e prendeu Michael. Então olha só, os dois iriam a julgamento, os dois estavam dizendo que eram inocentes. Lynley disse que não sabia de nada do que estava acontecendo ali, que ela não tinha nada a ver. E outra coisa, a amiga Ashley disse que lá na primeira conversa, Lynley confessou para ela que quem tinha puxado o gatilho tinha sido Michael. E aí depois em outras conversas ela disse que não, que ela que tinha feito aquilo. Então, no final de 2021 foi o julgamento do Michael. A promotoria então disse que foi ele que chegou lá, foi ele que puxou o gatilho e tirou a vida do Ben. E que a arma também era a arma do Michael. Porém, gente, até aí ninguém tinha achado arma nenhuma. E aí a defesa do Michael disse o seguinte, disse que foi Lynley que conversou com o Michael e acabou então convencendo ele a ir até a fazenda. Por quê? Porque ela disse que queria se divorciar do Ben, só que o Ben era agressivo e ela tinha medo então de como ele iria reagir. Nada a ver, né? Você levar então um ex-namorado para avisar ali pro marido que você vai se separar dele, né? Enfim, essa foi a desculpinha aí da defesa. Chegando lá, Michael ficou abismado porque viu Lynley pegando uma arma e atirando, e atirou 8 vezes então nele. A partir daí, Sam, o irmão, já acreditava realmente que a história tinha sido essa, porque ele conviveu bastante tempo ali, né, então, com a cunhada, e ele acreditava realmente que ela era uma manipuladora. Gente, só um adendo aqui, tá? Quando eu comecei a pesquisar esse caso, eu vi fotos dela presa, que eu achei ela muito parecida com a Elise Matsunaga. Gente, né? Vocês acham também? Vou deixar aí a foto das duas. Pra quem não sabe, né, gente? Elise Matsunaga é um caso brasileiro que ela tirou a vida do marido dela, que era um herdeiro ali da Ioki. Não só tirou a vida dele, né? Ela sendo enfermeira, ela acabou desmembrando ele, colocando dentro de uma mala e jogando aí, né? Enfim, essa foi a história. E ela foi solta há pouco tempo atrás, ou nesse ano ou no final do ano passado, eu não lembro. Agora voltando aí pro caso. O júri não acreditou na conversa da defesa do Michael, consideraram ele culpado de ter tirado a vida do Ben e que foi premeditado, né, que foi em primeiro grau. Gente, ele recebeu a pena de prisão perpétua sem direito a condicional. Em 2022, seria então o julgamento da Lynley. A promotoria realmente disse isso, né, que quem atirou, que quem puxou o gatilho tinha sido ela 8 vezes. A defesa quis dizer que não. A defesa quis dizer que quem puxou o gatilho foi Michael, que ela se assustou quando ele fez aquilo porque ela só queria pedir ajuda com a presença dele. Esse julgamento foi televisionado, houve muita testemunha, tanto da promotoria, que seria de acusação, quanto de defesa.
Então, na acusação, uma das principais testemunhas foi Ashley, a ex-amiga, né? Porque ela disse o que tinha feito, ela disse do coquetel, ela disse que Lynley contava que o marido dela abusava, apesar de, assim, de não ter nem nunca uma denúncia na polícia, né? De ninguém nunca desconfiar disso. De não ter visto, inclusive, nenhum hematoma nela. Também, gente, quem apareceu lá como testemunha foi Michael. Ele, dessa vez, ele confessou que a arma era dele. Ele disse onde estava a arma, inclusive, gente, que estava no sótão da casa da namorada dele. Pegaram a arma, levaram lá no tribunal. Então, a arma do crime foi encontrada. O que ele queria com isso, né? Ele queria diminuir a pena dele, para que pelo menos ele tivesse direito a algum momento da vida a sair em liberdade condicional. E ele disse que chegou lá realmente para dar apoio e se assustou então quando viu ela atirando nele, né? Bom, entre testemunhas então de defesa foram pessoas da família dela dizendo que ela nunca se mostrou violenta, que se puxaram a ficha dela, né, que realmente puxaram, ela não estava propensa ao crime, nada disso. O pai dela também foi uma testemunha, disse que ela só pegou numa arma uma vez na vida, quando era criança, que ele quis ensinar ela a atirar. Fora isso, ela nunca mais teve contato, ela não gostava, então ela não faria isso com o marido dela. E aí, gente, quem foi pro banco das testemunhas? Ela mesma. E aí eu realmente lembro, então, do Sam falando que ela era manipuladora. Ela tinha esse dom de manipular, né? Então, será que ela conseguiria manipular os jurados? Pois é. Ela tinha uma voz fininha, baixinha, de coitadinha. Ela realmente disse, quando estava lá no banco, que ela não tirou a vida do marido e que ela não esperava que Michael tivesse aquela reação. E aí, perguntaram então para ela se ela sempre soube, né, quem tinha feito aquilo, que realmente ela disse que sabia, por que que ela estava então desde o início querendo colocar a culpa no Sam. E aí ela disse que não sabia, ela começou a chorar, ela disse que foi errado e ela, ali no banco, né, ela acabou pedindo desculpas então para o Sam. O que o Sam achou, né, terrível, que realmente foi uma moda ali de manipular, porque não era momento ali de pedir desculpas pra ele, né? Pra que isso? Novelinha. Ela disse, na verdade, que nem viu o Michael atirando no Ben. Que quando ela estava saindo do carro, ele resolveu ir antes pra falar com o Ben. E aí ela só escutou os tiros e ele veio correndo, pegou ela, colocou dentro do carro e falou, olha, vamos embora. Então, claro que sim, ela imaginou o que tinha acontecido, né? E depois ela acabou encontrando toda aquela cena terrível. Ela disse que nunca faria nada para tirar a vida do marido, que ela não fez aquilo. Ela queria só o divórcio. Então, a defesa realmente estava dizendo isso, né? Que ela sabia desde o princípio o que tinha acontecido, porém ela foi só uma vítima disso e ela acabou não falando, né? Enquanto ela foi interrogada ali pelo promotor no banco, o promotor disse, quantas vezes você foi interrogada pela polícia, né? Ela disse que não se lembrava. E ele disse, foi pelo menos 6 ou 7 vezes. E nenhuma dessas vezes você falou que ele era agressivo com você. E ela disse realmente, não, nenhuma dessas vezes eu falei isso. Bom, então é possível ver o rosto dela em alguns momentos ali importantes, né, do julgamento. Uma das cenas que ela fica assim bem triste, né, claro, é quando ela é considerada culpada de ter tirado a vida do marido. Porém, gente, ela é considerada culpada em segundo grau. Ou seja, não teve premeditação e a pena será bem menor. E logo em seguida, quando o júri diz que propõe que a pena dela seja de 13 anos de prisão, é nítido como ela fica muito aliviada. Gente, 13 anos de prisão pela morte do marido, mais 3 anos por ação criminosa armada. Então, quando chegou no outro dia para realmente ela saber qual que era a pena real dela, nesse dia Sam, ele acabou lendo, ele acabou falando, né, coisas de impacto da vida e como não concordava com essa pena de 16 anos, que o irmão dele não valia só 16 anos, gente, não valia, não podia, não tinha como ser, e que ele queria então que de repente mudassem aquilo. Bom, ficou então pelo juiz dizer que ele não poderia mudar. Cada estado lá dos Estados Unidos tem uma lei diferente. Lá no Missouri, quando o júri sugere um tempo de prisão, o juiz ele não pode aumentar essa pena, ele pode diminuir, porém ele não pode aumentar. Então o que ele teve que fazer, né, ele foi bem claro, ele disse que foi
contra a vontade dele, que realmente Lynley teve sorte, ela vai sair dali a 16 anos, ela vai estar na faixa dos 40 anos, ela ainda vai ter uma vida muito boa, e ele espera realmente, ele falou isso pra ela, eu espero realmente que você não mate novamente. Então sim, ela recebeu 16 anos de prisão, e logo ali ela estará solta, né? Em 2022, na época do julgamento, Matthew, o filho mais velho dela, tinha 14 anos, Emília tinha 10 anos, e os dois estão sob a guarda da irmã da Lynley, né? Então, é em algum condado lá do Missouri, que não foi divulgado. Aparentemente, ela cuida super bem das crianças, né? E do filho mais novo não foi dito. Então, pode ser que ele esteja com o Brandon, que é o pai dele. Na verdade, eu não sei nem se é menino ou se é menina, não foi divulgado. Então, as acusações contra Brandon, que foram acusações, né, que ela dizia que ele o perseguia, tudo foi retirado, ele é um homem com ficha limpa. Agora, em janeiro de 2023, Michael, né, o ex-namorado ali, que forneceu a arma, ele entrou com uma apelação, ele está pedindo um outro julgamento, porque, né, gente, eles sempre encontram alguns erros, né, que podem ser considerados. Então ele disse que uma testemunha que foi utilizada no julgamento da Lynley não poderia ser utilizada, então ele está pedindo esse outro julgamento. Ainda não temos atualização sobre isso. Bem, ainda super lembrado ali na comunidade, né, das pessoas que amam cobras. Uma nova espécie de cobra foi descoberta e recebeu o nome dele. É uma cobra branca e recebeu o nome de Ghost Renick. Bom, então é isso, né, gente? Eu trouxe para vocês um caso falando que ele perdeu a vida através de uma cobra que ele amava. Então, sim, animais são muito mais respeitosos e carinhosos. Ele não era agressivo com as cobras, então as cobras não iam fazer isso contra ele. Porém, a cobra humana, que era a esposa dele, né, além de traí-lo durante sei lá quanto tempo, sei lá com quantas pessoas, né, porque será que foram só 2? Sim, ele estava desconfiado das traições, só que ele não teve certeza. E ela, que era uma pessoa que deveria cuidar dele, foi quem acabou tirando a vida dele. Eu vejo casos aqui realmente de pessoas que recebem essas penas ridículas por tirarem a vida dos seus cônjuges. E, gente, eu não sei como que é possível, né? É uma pena realmente não conseguir mudar isso. E, infelizmente, a gente verifica, né, que pessoa peçonhenta realmente pode estar em qualquer lugar ali ao nosso lado. Foram espertos em levar ela, né, pro banco ali de testemunha, normalmente não fazem isso, só que ela manipula tão bem, né, que ela conseguiu receber só 16 anos. Então é isso, a gente se vê no próximo caso. Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito e, por favor, né, acabe compartilhando também esse conteúdo, meu canal aí com outras pessoas, para quem sabe, se gostarem, se inscreverem também, tá bom? Tchauzinho, até a próxima. Tchau, tchau.